Muitos dizem que a Bíblia é um livro de faz de contas, que não veem a Bíblia como um registro histórico literal. Para muitas pessoas, a Bíblia é vista apenas como uma coleção de histórias metafóricas, parábolas e narrativas simbólicas que transmitem valores, ensinamentos morais e verdades espirituais. Essas histórias muitas vezes são interpretadas como alegóricas ou simbólicas, mas eu te pergunto: se a Bíblia é apenas isso, como que cada vez mais verdades descobertas pela ciência são comprovadas na Bíblia, se ela não é a palavra de Deus? Como que os profetas que escreveu sabia de coisas que seria descoberta só centenas de anos no futuro? Hoje vou mostrar 10 fatos da Bíblia que são comprovados cientificamente. Não importa qual seja a sua crença, mas, se você é uma pessoa que acredita apenas em fatos comprovados pela ciência, sem problemas. Agora você verá que a Bíblia é mais científica do que você imaginava. Vamos começar. 1. A Terra redonda. A descoberta de que a Terra é redonda foi um processo gradual, envolvendo várias civilizações e indivíduos ao longo de muitos séculos. Pitágoras, Aristóteles, Eratóstenes e até mesmo Cristóvão Colombo contribuíram para essa compreensão. Curiosamente, o livro de Isaías 40:22 na Bíblia já mencionava essa verdade científica, descrevendo Deus como aquele que está assentado sobre o globo da Terra. 2. Código genético. Em 1856, Mendel fez uma descoberta revolucionária sobre o código genético. Ele percebeu que as características de uma espécie são transmitidas às gerações futuras. Surpreendentemente, o livro de Gênesis 1, 11, 13 já afirmava isso muito antes da ciência moderna. Deus disse: produza a terra vegetação, toda espécie de plantas com sementes e árvores que dão frutos com sementes. As sementes produzirão plantas e árvores, cada uma conforme a sua espécie. 3. Ciclo da água. A Bíblia já descrevia o ciclo da água muito antes da ciência moderna. Em Eclesiastes 1:7 está escrito: todos os rios correm para o mar, mas o mar nunca se enche. Ao lugar para onde os rios correm, para ali continuam a correr. Essa passagem reflete a compreensão de que a água evapora, forma nuvens e retorna à terra como chuva. 4. A cosmologia diz que a luz é uma unidade mais antiga e independente do Sol ou de qualquer astro. Isso quer dizer que a luz existiu antes do Sol. Vamos ver o que a Bíblia diz em Gênesis 1, 3 ao 5. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E em Gênesis 1, 16 ao 19. E fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. Isso foi no 4º dia. 5. Em 1864, Louis Pasteur criou a lei da biogênese, que diz que somente vida pode gerar vida, ou seja, somente um ser vivo pode criar outro ser vivo semelhante. Vamos ver o que a Bíblia diz em Gênesis 1, 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tudo certo, um Deus vivo criou seres humanos vivos e semelhantes. 6. A existência do rei Davi, um dos personagens mais importantes da Bíblia, foi comprovada por meio de evidências arqueológicas. Antes da descoberta da estrela de Teldã, a existência de Davi havia sido questionada por alguns estudiosos, que argumentavam que ele não era mais do que um personagem místico. A estrela de Teldã, descoberta em 1993, é uma inscrição em aramaico que comemora a vitória de um rei arameu sobre 2 reis inimigos. A inscrição faz referência ao rei de Israel e à casa de Davi, confirmando a existência de um rei de Israel chamado Davi. A estrela foi datada do século 9 a.C., o que a torna contemporânea ao reinado de Davi, que teria governado entre o final do século 11 a.C. e o início do século 10 a.C. As civilizações pensaram que o mundo era formado pelo céu, em cima,
e pela terra, embaixo. Sob a terra, para que ela não caísse, devia existir terra, até ao infinito. A mais encantadora teoria da antiguidade sobre a organização da Terra no espaço a colocava em cima de uma imensa tartaruga, e esta ficava em cima de um elefante. Mas na Bíblia, no livro de Jó 26:7, está escrito: ele suspende a terra sobre o nada, ou seja, no universo como a ciência já provou. 8. A física da Arca de Noé. 4 alunos de física da Universidade de Leicester, na Inglaterra, decidiram investigar a possibilidade de a Arca de Noé flutuar enquanto carregava um par de cada espécie animal. Para isso, no ano de 2014, os estudantes começaram a analisar, de acordo com a física, o passo a passo das instruções encontradas na Bíblia. Primeiramente, o grupo converteu os cúbitos, medida utilizada na Bíblia, em centímetros, determinando que 1 do primeiro correspondia a 48 do segundo. Seguindo esse raciocínio, a arca teria 145 metros de comprimento, 24 metros de largura e 14 metros de altura. Noé foi instruído a construir a arca com a madeira de gofer, cuja densidade é parecida com a do cipreste, que foi utilizada pelos estudantes para realizar os cálculos. Com isso, eles descobriram que a arca vazia teria um peso de 1,2 milhão de quilos. Para flutuar, a densidade da embarcação teria que ser menor do que a da água. Com base nessas pesquisas, os estudantes concluíram que a arca poderia carregar 51 milhões de quilos, ou seja, ela poderia ter carregado um casal de cada espécie animal existente na época de Noé. Mais uma verdade comprovada. 9. No livro de João na Bíblia, após curar um cego de nascença, Jesus lava os olhos deste com as águas do reservatório de Siloé. A comunidade acadêmica acreditava que João não estava fazendo uma referência a um local de verdade, e sim usando um conceito religioso para ilustrar a passagem. No entanto, em 2005, um grupo de encanadores encontrou a reserva de água na cidade velha de Jerusalém. Encontramos o reservatório de Siloé exatamente onde João disse que ele estava, afirma James Charlesworth, especialista no Novo Testamento. 10. Segundo o primeiro livro dos Reis, no Antigo Testamento, há o relato de que o rei Salomão ordenou a construção de uma muralha em Jerusalém. Em 2010, uma parte da construção foi encontrada durante uma escavação conduzida pela Universidade Hebraica de Jerusalém. A muralha possuía 70 metros de comprimento e 6 metros de altura, e além dela, foram escavadas uma guarita de segurança e uma torre. Este vídeo mostrou como diversos fatos bíblicos possuem correlações impressionantes com descobertas científicas modernas. Desde a menção de que a Terra é redonda, a compreensão do código genético, o ciclo da água, até a ordem cronológica da criação da luz antes do Sol, a Bíblia parece ter antecipado conceitos científicos muito antes de sua descoberta pela ciência. Isto mostra que a Bíblia é a palavra de Deus.